Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar a nossa aula a partir de onde a gente parou, justamente para não ficar sobrecarregado, né? Para uma aula só e etc. Essa aula vai ser bem curta, né? Para você assistir e depois resolver alguns exercícios. A gente parou, na aula passada nós vimos o que são grandezas vetoriais, revisamos o que são vetores e agora a gente vai ver como ocorrem as operações vetoriais básicas a partir dos sistemas de coordenadas, certo? Então, o que são sistemas de coordenadas? Pessoal, sistemas de coordenadas é uma forma de representar o espaço que você está analisando esse determinado fenômeno. Existem três formas específicas. Existem os sistemas de coordenada em uma dimensão, em duas dimensões e em três dimensões. Os espaços em uma dimensão, eles são utilizados para representar fenômenos em que apenas um eixo é importante nesse sentido. Apenas um eixo. Primeiro, em todos eles você vai ter um ponto que vai ser o meu ponto zero, a minha origem do meu sistema. Certo? Todos eles vão ter essa origem. Origem e origem. Só que alguns vão ter, aqui vai ter um eixo, aqui terá dois eixos e aqui terá três eixos. Para representar o seguinte, ó. Um eixo vai estar na direção horizontal ou vertical, tanto faz. Ele vai ser, por exemplo, para a direita vai ser positivo e para a esquerda vai ser negativo. Então isso aqui é um sistema de coordenadas em uma dimensão e a gente vai aprender a fazer as operações vetoriais aqui. Existe a possibilidade, pessoal, de fazer ele também aqui, por exemplo, ó, origem. E eu fazer o seguinte, para cima é positivo e para baixo é negativo. Ó. Esse aqui é um eixo. Então aqui ele vai estar na horizontal, vou colocar aqui. A direção aqui é horizontal. E aqui vai ser vertical. Então alguns fenômenos, por exemplo, fenômenos em queda livre, vão ser utilizados esse sistema de coordenadas. Sistemas em que envolvem movimento em uma dimensão, por exemplo, você vai estudar esse aqui, por exemplo. Duas dimensões. Bom, duas dimensões é quando você tem dois eixos. Nesses dois eixos você vai ter o eixo das abscissas, né, vai ter o eixo X, vai ter o eixo vertical, ou o eixo horizontal, e vai ter o eixo vertical. Certo? Então aqui, ó, é chamado plano cartesiano. O plano cartesiano é um sistema de coordenadas em duas dimensões. Para que ele serve? Ele serve para descrever fenômenos, pessoal, que dependem de duas dimensões. Por exemplo, aqueles joguinhos de PlayStation, etc. Antigamente, mais antigo, tipo Mario Bros. Pronto, o Mario Bros ele não vai para frente e para cima. Tem o X e tem o Y, que é a distância, a altura. Então, ele descreve uma sua trajetória apenas no plano, certo? Apenas no plano. E isso aqui é o que a gente chama de sistema de coordenadas em duas dimensões. E em três dimensões, a gente não estuda aqui, mas três dimensões você tem três eixos, ó. Você tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Nesse sistema de três dimensões, você vai estudar lá em cálculo vetorial, os fenômenos vão acontecer no espaço todo. Tipo na realidade, onde a gente vive, é um mundo em três dimensões. Então as representações se dão nesse espaço tridimensional. Mas a maioria dos casos é primeiro uma dimensão e duas dimensões. Na aula de hoje a gente vai ver como é que ocorrem as operações vetoriais em uma dimensão. Muito simples que vocês vão entender. Como funciona? Nós vamos ter determinados fenômenos que vão estar envolvidos com grandezas vetoriais, certo? Então, tome um exemplo. Grandezas vetoriais pode ser velocidade, força, aceleração, etc. Vou pegar uma força. O exemplo mais clássico, que é quando você tem um chão plano e você tem um bloco se deslocando. Você vai aplicar uma força chamada F1 igual a 100 newtons. E você vai ter um amigo que vai te ajudar a empurrar esse bloco com uma força F2 que vale 150 newtons. E eu te perguntasse assim, qual é a força total?
Nesses casos, quando eu quero saber a total, na verdade eu quero saber a resultante. Então a gente procura saber quem é o vetor resultante. Geralmente representado pela letra R, e como é um vetor, tem a setazinha em cima. Então vejam que se tem alguém empurrando com 100 e alguém ajudando empurrando com 150, a resultante, perceba que é só eu somar, dá 250. Então a minha resultante é a soma dos vetores. Muito simples, professor. Existe uma fórmula matemática para representar isso aqui, ó, que é mais ou menos assim. Soma, a gente representa por esse símbolo aqui, ó. É o sigmazinho. Soma é a soma de todos os vetores. Eu vou chamar de letra V aqui, só para representar, certo? Todos os vetores. Significa que eu vou somar o vetor 1 mais o vetor 2 mais o vetor 3 e quantos tiverem, ok? Até o vetor I aqui, até o vetor I. Ou seja, isso aqui está me dizendo o seguinte, ó, a minha resultante é a soma de todos os vetores, V1, V2, V3, V4, V5, V6, até o V que tiver. Aqui no caso, é só V2, ó. Então a minha resultante aqui nesse caso é V não, né? Aqui ele chamou de F. Então a minha resultante vai ser F1 mais F2. Só isso. Você já fez de cabeça, né? Você já me disse aí anteriormente que era F1. Quanto valia F1? 100. E F2? Quanto é que valia F2? 150. Então a minha soma vai ser 250 newtons. Para onde? Para a direita. Ou no sentido positivo do eixo. Então essa aqui é a minha resposta, certo? Então por que eu estou fazendo isso aqui? Ó? Porque a gente formaliza tudo que a gente pode, pessoal, em uma dimensão. Porque quando a gente dá duas dimensões é mais fácil. Então vamos lá, como é que se calcula aqui em cima o vetor resultante? Como é que se calcula o vetor resultante? Se calcula o vetor resultante da seguinte forma. É a soma de todos os vetores. Como é que eu represento isso matematicamente? É a soma de todos os vetores. V1, V2, V3 e vai somando. Aqui eu só tenho 2. Então só vou somar 1 e 2. F1 e F2, 100 mais 150. Só isso, cara. Certo? E como é que se resolve a questão mesmo, professor? Eu estou colocando tudo aqui, que é só para você sacar a ideia. Mas como é que se resolve? Posso ter, por exemplo, pessoal, uma bola caindo. Ó. E essa bola caindo aqui, ó, ela vai ter uma força puxando ela para baixo, perdão, uma força, uma aceleração, pronto, vai ter uma aceleração, um vetor aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, e vai ter uma outra aceleração aqui, eu vou chamar de B, que vale 5 metros por segundo ao quadrado. E aí, como é que resolve isso? Da mesma forma, a minha resultante, ou vou colocar, nós físicos nós gostamos de dar nome para as coisas. Pode colocar R, viu? Rzão, pode colocar assim, ó, aceleração resultante, ou só Rzão, né? Só Rzão. É o que? É a soma de todas as vetores. Quais são os vetores? Vou colocar só Rzão, porque para ficar igualzinho o outro. Beleza, desculpa aí, gente. Foi mal. Então, mal, Rzão, a minha resultante é quem? É a soma de todos os vetores. Né? Então, quem são os vetores? A e B. Certo? Assim que se resolve. Quem é A? A vale 10 metros por segundo ao quadrado. Mais quem é B? B é 5 metros por segundo ao quadrado. Somando, 10 mais 5, 15 metros por segundo ao quadrado. Pronto, resolvido. Para onde? Para baixo. Ou no sentido menos y, porque está no sentido negativo aqui, ó. Está para baixo, certo? Está apontando para baixo do eixo y aqui, ó. O eixo y. Então veja que eu tenho dois exemplos, ó. Eu tenho um exemplo aqui no eixo x e tenho um exemplo aqui no eixo y. Cara, muito simples. É a soma dos vetores. Show?
Beleza. Toma água aí agora e vamos para frente. Agora o que acontece quando eu tenho o mesmo outro exemplo, exemplo 3. Ó, um exemplo 3. Mesma coisa, um bloco qualquer, um carro. Geralmente eu desenho um carro, mas ia demorar muito. Só que aí é o seguinte, ó. Eu tô querendo empurrar esse carro para cá com 500 newtons. E tem um fulano empurrando no sentido contrário, por algum motivo, de 200 newtons. E aí, qual o vetor resultante? Ah, professor, então você tem 500 para um lado e 200 para o outro, vai dar 300 para o lado vermelho, né? É. Então vamos lá, como é que se resolve? Só fazer um menos o outro? Aqui que é complicado explicar. Ó. A minha resultante, o que é que eu disse? Como é que calcula o vetor resultante? É a soma dos vetores. Então suponhamos que eu vou chamar esse aqui de F1 e eu vou chamar esse outro aqui de F2. Podia ser V1 e V2, viu? R1 e R2, tanto faz. Então, ó, vetor, como é que calcula a resultante? A resultante é a soma dos vetores. Professor, mas você não disse que tinha que fazer menos? Vamos lá. A minha resultante é F1, o vetor F1 mais o vetor F2. O que isso aqui significa? Então vamos lá. Ó. Quem é o meu R1? F1. Gente, o F1 ele é o 500, só que ele tá para onde? Para a direita, né? E a direita eu digo que é, ó, se aqui fosse a origem, aqui seria positivo. E aqui seria negativo. Então veja que esse 500 é como se ele fosse positivo. Por quê, professor? Porque ele está para a direita. Mais, ó, repete esse sinal aqui, mais. E quem é F2? Ó? F2, gente, percebe que ele está apontando para o lado negativo? Então aqui eu devo colocar o sinal de menos, ó, menos 200. E aqui vocês vão entender uma coisa muito específica que eu estou tentando falar para vocês. Ó. Os vetores, a resultante é dada pela soma dos vetores. Mas o vetor, ele deve possuir nele, se ele é positivo ou negativo. Ah, professor, por que você não fez no outro? Porque no outro os dois estavam na mesma direção. Então, quando eles estão na mesma direção, é mais fácil, você só soma. Quando eles estão na mesma direção, você só soma. E aí você define a direção usando uma frase, né? Aqui não, ó, são vetores em sentidos contrários. Então, o que está para a direita, eu digo que ele é positivo. E o que está para a esquerda, eu digo que ele é negativo. Agora sim, ó. Quer ver? Ó, 500 positivo é 500, né? Mais vezes menos dá menos 200. 500 menos 200 dá 300. 300 newtons para onde? Para, quem é maior, né? Para a direita. Você percebeu que você fez isso aqui de cabeça? Então, quando eu fiz a questão, você já sabia, ó, se para um lado é 500 ou 300, dá 300 para o vermelho. Beleza. Mas por que dá 300? Como você fez isso? Você fez isso utilizando a álgebra vetorial, que é justamente isso que eu estou explicando para vocês. A resultante é a soma dos vetores. Então, lembrem disso. Quando eles estão em direções contrárias, tu precisa dizer, olha, para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Certo? Outro exemplo. Você tem aqui, colocar uma rampa, né? Colocar aqui um exemplo de uma rampa. Então aqui você tem uma bola e uma rampa. E aí o que é que você tem? Ó? Você tem para cá a força, uma força de 20 newtons. E para cá você tem uma força 2 de 5 newtons. E qual é a resultante? Então aí a resultante, aqui é 1, viu? F1 mais F2. R vai ser quem? Quem é o F1? O F1, pessoal, ó, aqui que é importante definir o sistema de coordenadas, ó. Eu vou definir aqui como sendo o eixo, ó, o meu eixo aqui, ó. Perdão. Aqui é o meu eixo, ó. Então eu vou apontar o meu eixo para cima.
Aqui eu vou dizer que é o eixo X. Então, se aqui é o eixo X, aqui é como se fosse o zero. Então, quem está à frente do zero é positivo. E quem está abaixo do zero é negativo. Então, percebe que agora o F1 está do lado negativo. Então, meu F1 ele tem que ser menos 20. Por quê, professor? Porque ele está do lado negativo do eixo. Se aqui é o zero, ele está antes do zero. 20. Repete o sinal de mais. E o F2, ó. Quem é o F2? 5. Agora você faz, ó. Menos 20 mais 5 vai dar menos 15 newtons. Ou seja, esse menos 15 significa que ele está indo, ó, para o lado negativo do eixo. Certo? Olha, bem simples. Então, quando for em apenas uma dimensão, percebe que aqui, ó, por mais que a figura seja extremamente complicada e tal, um plano inclinado, não sei o que, você consegue resolver a questão com uma dimensão. Ó. Você traça um eixo e vê que todas as forças estão em cima desse eixo. Quando eles estiverem na mesma direção, você soma. Quando estiver em direções contrárias, você subtrai. Mas por que você subtrai? Já que o vetor é a soma. Porque os vetores, no sentido negativo do eixo, recebem o sinal de menos. Vou fazer só mais um exemplo para poder fechar bacana. Aí, ó, faz aquele exemplo da bola. Uma bola. Ó, uma bola. Então a bola ela foi chutada para cima, então ela tem aqui uma velocidade de 50 metros por segundo. E existe a resistência do ar que está empurrando ela para baixo aqui, ó. Tá empurrando ela para baixo com uma velocidade aqui, V2, de 15 metros por segundo. E aí você define, ó, o meu eixo. Dá para resolver toda essa questão apenas com um eixo vertical, que eu vou chamar de Y apontando para cima, certo? Então a minha resultante vai ser a minha V1 mais V2. A minha resultante vai ser V1. Quem é V1? Quem está para cima. V1 é 50. E como ele está para cima, daqui para cá é positivo, porque está acima do zero, como se aqui fosse zero, né? A origem, para cá vai ser negativo. Então, ó, quem está acima do zero é 50, então é positivo, mais V2, quem é V2? A V2 é que está para baixo. Aqui vai receber o sinal negativo, então vai ser menos 15. Então, a minha força resultante, ele é o que? Mais vezes menos dá menos, 50 menos 15, dá 35 metros por segundo. Para cima. Ou mais y, certo? Então, veja que é bem simples, né? Dá para resolver sem utilizar matemática. Mas aqui, na física básica, você está aprendendo como utilizar essas ferramentas matemáticas que você vai aprender posteriormente. Só que eu já estou dando uma adiantada aqui, né? Porque é melhor você já ir logo se acostumando para quando chegar lá não tomar uma porrada assim de vez. Beleza? Então a gente se vê, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau.